E aí, tudo bem com você? Seja bem-vindo. Vamos trabalhar um pouquinho hoje sobre projeções cartográficas, né? Maneiras, formas de representar a Terra. Vamos ver aqui o que a gente vai trabalhar nessa nossa aula aqui. Formas de representar a Terra, toda ou parte dela, através das projeções cartográficas. O que é projeção cartográfica? Técnica utilizada pela cartografia ao longo do tempo para representar a Terra. Nós vamos ver então os tipos mais importantes de projeções aqui, quais são as mais utilizadas, quais são as mais cobradas, né? Quais são as características de cada uma delas. Primeiramente, algumas considerações importantes sobre esse tema projeção cartográfica. Tá? Primeiro, historicamente o homem sempre teve uma necessidade e até uma dificuldade de representar a Terra em formas de mapa. A maneira mais adequada de representar a Terra em formas de ou, melhor dizendo, a forma mais adequada de representar a Terra é através do globo terrestre. No entanto, o globo traz alguns inconvenientes, como possivelmente o custo dele, o manuseio, o transporte, o fato de estar adequando a esse globo, até mesmo a visão que se tem dele, que não se consegue ver a Terra como um todo, e apenas uma parte dela. Então os homens resolveram fazer o quê? Criar os mapas. E aí encontraram uma dificuldade aparente que é como transferir um espaço que é curvo, né, num plano, sem que essa transferência ela seja prejudicada e dificulte a análise e a interpretação desses mapas. Tá? Aí surgiram, portanto, as chamadas projeções cartográficas, que é o quê? Que é a técnica utilizada pela cartografia para representar a Terra, toda ou parte dela, tá? Parte dela em formas de mapa, através das chamadas projeções cartográficas. Um tema sempre bem legal, tá? Tranquilo, eu considero um tema bastante fácil dentro da geografia, mas requer algumas atenções aqui, tá? Então, se prepare aí, se ajeita aí na cadeira, tá? Se ajeita aí no teu local de estudo, né? Muita concentração. E vamos nós lá, aproveite para fazer as observações que julgar necessário e importantes, né, que isso é sempre muito legal para você acompanhar esse trabalho. Tudo bem então? Vamos começar? Muito bem. Primeira coisa aqui então, ó, projeções cartográficas. Vamos organizar passando um conceito a você. Ó. Anote lá um conceito que eu vou ditar bem rapidamente, que é essa técnica, forma, a maneira utilizada pela cartografia para representar a Terra. Tá? Escreveu aí embaixo? Então, técnica, maneira, forma da cartografia de representar a Terra. Para isso eles vão utilizar-se de alguns mecanismos. Tá? E esse mecanismo é uma coisa legal, que é um conjunto de linhas chamados de Canevas. Essa técnica utilizada, eles vão utilizar um conjunto de linhas chamados de Canevas. Canevas, portanto, é como se fossem meridianos e paralelos. Claro que talvez o termo acaba não se adequando muito a essa ideia central, mas é basicamente isso. Né? Um conjunto de linhas que são chamadas de Canevas, que vai representar a Terra através das chamadas projeções cartográficas. Qual é a importância e a utilização, gente? A importância e a utilização, obviamente, é na representação de mapas para que os mesmos possam ser analisados e interpretados. Aliás, hoje, sem dúvida alguma, né? Uma das exigências muito importante no mundo atual é a interpretação e análise de mapas, gráficos e tabelas. E na geografia não é diferente. Sem dúvida alguma, essa exigência ela é legal, principalmente na questão da interpretação de mapas. Tudo bem? A utilização, e não vamos destacar muito aqui também a importância, enfim, porque já sabemos que é muito utilizado na cartografia. Aqui começa a ficar bem interessante. Olha, presta atenção. Quais são os tipos de projeção? Normalmente, as projeções de mapas do mundo, elas seguem esses 3 itens aqui. Esses 2 é que me preocupam mais, que são as projeções chamadas de conformes e equivalentes ou equidistantes. Vamos escrever aqui bem rapidamente. Olha, o que é uma projeção conforme? A projeção conforme, ela tem como grande característica ela mantém, tá? Ela mantém
os ângulos, tá? Os ângulos, mas distorce, tá? Os tamanhos. Ou aqui, vamos, as áreas seriam, né? As áreas, entenda-se aqui, tamanhos, tá? Nas projeções conformes, e uma delas é bem famosa, que é uma projeção chamada de Mercator. Nós vamos tratar dela daqui a pouquinho, principalmente esse cara aqui, o Mercator. Ele é um dos criadores de uma projeção chamada de cilíndrica de Mercator. Ela é conforme. Nós vamos tratar dela já em seguida aqui, e aí você vai poder fazer algumas observações bem interessantes. Então ela mantém os ângulos e distorce as áreas, os tamanhos. Os tamanhos não servem para efeito de cálculo de escala, porque eles normalmente apresentam-se distorcidos, tá? A prioridade nesse caso é os ângulos. Já a projeção chamada de equivalente ou equidistante, gente, ela é ao contrário. Ela tenta fazer o quê? Olha, ela mantém, tá? Tá? As áreas, tá? As áreas, certo? Mas distorce os ângulos. Os ângulos são distorcidos nessa projeção aqui. A prioridade nesse caso aqui é o tamanho. E uma projeção famosíssima, né, equivalente ou equidistante, alguns autores até diferenciam uma coisa da outra, é uma projeção de um cara chamado de Peters. Tá? Peters. Nós vamos ver ela também. E vamos ver principalmente a diferença entre Mercator e Peters, ou a projeção conforme e chamada equivalente ou equidistante. Professor Ladri, e as afiláticas? Olha, as afiláticas, elas não seguem nenhum critério. Tá? Então elas não têm necessariamente, digamos aqui, ó, não seguem, tá? Ou não segue nenhum critério. Tá? Critério. Ela então, portanto, não tem nem a preocupação de manter os ângulos, nem tão poucos tamanhos, são as projeções chamadas de afiláticas. Tudo bem? Essas três aí, anote aí rapidinho, porque é uma coisa muito legal. Tá? Destaque no teu material, fique atento ali, porque normalmente a situação que mais envolve aqui as questões é essa situação aqui, ó, projeções conformes e equivalentes ou equidistante. Tudo bem? Já anotou? Beleza? Já fez as observações aí? Posso apagar então? Então vamos lá, vou apagar aqui por cima, beleza? E aí nós vamos começar a trabalhar um pouquinho, né, essa questão que envolve aí os tipos de projeções cartográficas. Vamos lá, muito bem. Primeira projeção cartográfica, projeção chamada de cilíndrica. Lembra que eu falei, ó, a projeção de Mercator? Tá aqui, ó, 1569, uma projeção importante. Essa projeção, gente, consiste em envolver a Terra num cilindro e posteriormente abri-lo. Veja que este mapa aqui, que é aquilo que eu comentei no início da nossa aula, a dificuldade que os cartógrafos encontraram, ou que a cartografia encontrou ao longo do tempo, de transferir um espaço que é curvo para um plano. Então essa projeção cilíndrica é uma técnica utilizada para isso. Então está vendo aqui a transferência do espaço curvo num plano, surgiu isso aqui. Parte dele, obviamente. Tá? Então, essa é a projeção cilíndrica ou de Mercator. Quero que você fique atento, tá? Porque ela é uma projeção conforme. Tá? Observe as principais características dessa projeção cilíndrica ou de Mercator. Quais são as características gerais dela? Professor, ó, ela é uma projeção conforme. A preocupação do Mercator, então, era manter os ângulos independente da distorção das áreas. Tá? Das áreas. Já vou chamar a atenção, eu vou voltar nela depois para chamar a atenção nisso. Primeiro, ela é eurocêntrica. Tá? Alguns autores chamam de tendenciosa. Por que eurocêntrica ou tendenciosa, professor? Porque Mercator queria dar uma ênfase às nações europeias. No mapa mundi de Mercator, a Europa, ela se parece bem maior do que realmente ela é. Apesar de ser um mapa mais bonito, né, mas ele normalmente acaba distorcendo as áreas de altas latitudes. Ó, meridianos e paralelos se cruzam em ângulos retos e distorce as áreas de altas latitudes. Veja que um conceito interessante aqui, ó, é latitude. Tá? Latitude
é a distância em graus da linha do Equador em direção aos polos, podendo variar de 0 a 90 graus. Então as áreas próximas a 90 graus acabam ficando maiores do que realmente elas são. Tá? Quer ver? Eu vou apagar aqui esses detalhes para não atrapalhar a sua visão, né, do mapinha, e eu vou voltar ela lá um pouquinho para você ver, ó, tá vendo? Olha aqui, ó. Olha a Groenlândia, olha a América do Norte, e olha que aqui não aparece muito a Europa. Veja que a Groenlândia, que é isso aqui, ó, gente, ela se parece bem maior do que quase a América do Sul. Esse é um problema da projeção do Mercator. Por que a Groenlândia lá em cima, professor, se parece maior? Porque a Groenlândia encontra-se numa região de altas latitudes. Então a região lá, na medida em que você envolve a Terra num cilindro e abre, essas áreas elas vão se parecer maior do que realmente elas são. Essa é a projeção conforme de Mercator. Detalhe, uma coisa interessante, ó, ela foi mais utilizada, e ainda é uma das grandes utilidades dela, é para a navegação. Porque a região equatorial ela é bem representada, quase fiel à realidade. Né? E, portanto, então, essa projeção cartográfica foi muito utilizada. No ano de e continua sendo, né, inclusive na navegação, no ano de 1973, um indivíduo chamado Arno Peters, ele se utilizou da projeção cilíndrica de Mercator, que é essa projeção aqui, um desenho um pouquinho diferente, mas criou um mapa chamado de equivalente ou equidistante, e não conforme, tá? Nessa projeção cartográfica. Observe este mapa aqui. Tá? Observe esse mapa aqui. Eu passo as características dessa projeção e eu volto depois para fazer as observações aqui. Quer ver? Olha aqui. Essa projeção cartográfica é uma projeção equivalente ou equidistante. Paralelos e meridianos continuam se cruzando em ângulos retos, mas ela é conhecida como mapa do mundo solidário. Por que isso, professor? Tá? Atenção para isso. 73, auge da Guerra Fria. 45, né? Começou ali por volta de 45, 47, enfim. 85 a 91 praticamente vai ser o período em que essa disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, e que indiretamente acabou envolvendo o mundo todo, certo? Acabou. Tá? Mercator em 73, aliás, Peters em 73, ele começou a questionar uma ordem estabelecida pela Guerra Fria. Por que tem que ser desse jeito? Pô, socialismo, capitalismo, países, poder sobre os outros, enfim. E ele, uma forma de questionar isso, de questionamentos, não só no campo político, econômico, social, de conhecimento, enfim, ele se apoia na projeção cilíndrica de Mercator, aquela projeção cilíndrica, mas cria um mapa não conforme, sim equivalente ou equidistante, aonde ele vai dar uma ênfase ao quê? Às regiões e aos países chamados pobres subdesenvolvidos que estão na região equatorial. Quer ver? Vou apagar aqui para não atrapalhar aí e vou voltar à projeção aqui, ó. Observe que esse mapa chamado de equivalente, ele não se preocupa com o desenho, o contorno do continente, certo? Mas ele dá uma ênfase, sem dúvida, em algumas áreas. Tá? Olha a Groenlândia aqui. Lembra que nós falamos da Groenlândia? Da Groenlândia? Quer que eu volte rapidamente lá para você dar uma olhadinha? Quer ver? Eu vou voltar bem rapidinho aqui. Ó. Tá? Cuidado. Ó, tá vendo aqui? Olha o tamanho da Groenlândia aqui. Observou? Olha o tamanho da Groenlândia no mapa de Mercator conforme. Certo? Agora, vamos à frente. Opa, não se assusta. Tá aqui. Aqui, olha o tamanho da Groenlândia aqui. Ó. Esse é um detalhe interessante. Tá? O desenho no mapa de Mercator ele é mais bonito. Certo? Por quê? Porque ele tinha uma tendência de valorizar uma determinada área. Já o Peters, o desenho é feio, mas ele quer dar uma ênfase, uma valorização a essa proporção de tamanho, de área. 1 centímetro aqui no Equador, no mapa de Peters, equivale à mesma distância de 1 centímetro nos polos. Então, na projeção do Mercator, conforme, há embutido nele uma ideia geopolítica. Na de Peters também, mas de Peters é mais um questionamento que ele faz na década de 70 a uma ordem estabelecida durante o período da chamada Guerra Fria. Por favor, fique atento a essa questão entre Mercator e Peters. Eu não gosto muito de porcentagem na geografia porque eu acho que elas não são assim muito adequadas, porque de um ano para o outro muda, enfim. Mas olha,
digo a você, mais de 60% das questões abordadas, certo? Normalmente cai sobre Mercator e Peters, certo? Uma projeção conforme, equivalente, à ideia por trás daquele mapa que eles estão representando. Tudo bem? Então, essas duas são projeções cilíndricas, Mercator e Peters, cuidado com o ano aí. Vamos a outra aqui, então aqui são as características do mapa de Peters, né, que nós comentamos. Vamos a outra. Próxima projeção, projeção cônica. Cônica consiste em envolver a Terra num cone. Nesse caso aqui já estamos trabalhando com partes da Terra só, não toda ela. Normalmente um hemisfério por vez, né? E ela é mais adequada para representar áreas de médias latitudes. Olha novamente latitude surgindo aqui. Ela é a distância em graus da linha do Equador em direção aos polos. Se varia, né? Se varia de 0 a 90, médias, portanto, é 40 e 45, tá beleza? Então, a mais adequada para isso. Sem problema nenhum, tá? Envolve meridianos aqui, ó, essas linhas são retos e os paralelos são chamados de círculos concêntricos, tá? Não tem segredo, normalmente é desenho, vem a figura, é só você lembrar aqui desse chapéuzinho, né? Que é tranquilo aí. Muito bem. Próxima projeção, olha que coisa legal isso aqui, ó. Esse símbolo, obviamente você conhece, né? Um símbolo da ONU, da Organização das Nações Unidas, tá? E ela se utiliza desta projeção aqui, ó, chamada de azimutal, polar ou plana. Tá? Então é a mais adequada para representar áreas polares, Isso aqui é uma coisa bem legal, porque é como se você tivesse uma visão da Terra, tá? Não sei se eu vou conseguir representar aqui, creio que sim. Certo? É como se você tivesse uma visão da Terra aqui de cima, ó. No caso, aqui, ó, essa visão aqui. Então, essa visão aqui é essa que nós temos aqui. Certo? A ONU se apoiou nesse símbolo. Olha, se há uma tendência geopolítica do porquê que a ONU... professor, por que a ONU não usou o Polo Sul? Não sei, confesso a você que não creio muito nessa ideia, né, de que, porque tem que ser... Não sou muito adepto a essa coisa de que, porque foi tendencioso isso ou aquilo. Se tem, não se fala. Né? Mas ela se apoiou sim nessa projeção plana, polar ou azimutal, com destaque para o Polo Norte, e aí você observa, né, as terras dos outros continentes ao longe distorcidas. É o símbolo das Organizações Unidas. Mais importante do que o símbolo da ONU em si, que não deixa de ser importante, obviamente, mas é saber que essa projeção cartográfica, ela pode ter o centro em qualquer lugar do mundo. Na base, eu quero representar, professor, essa área aqui, ó. Bom, então eu vou ter essa visão aqui. Eu quero representar essa área, então eu vou ter essa visão aqui, certo? Por isso que ela é muito utilizada em telas de radar, monitoramento, é a projeção chamada de polar, azimutal ou plana. O detalhe é que assim, ó, tá vendo os paralelos são esses círculos, tá? E os meridianos então são essas linhas aqui chamadas de divergentes, né? Ou convergem de um polo para o outro, né? Que são chamados meridianos. Tudo bem? As três projeções mais importantes: cilíndrica, Mercator e Peters, tá? Cônica, adequada para áreas de médias latitudes, e polar, que é a mais adequada para as áreas polares. Lembro-lhe também que toda e qualquer projeção cartográfica causa algum tipo de distorção. Toda e qualquer projeção cartográfica causa algum tipo de distorção. Não existe uma projeção, gente, que consegue transferir, e não é nem a questão de tamanho, obviamente, certo? Mas não existe uma projeção que consegue transferir de uma forma fidedigna um espaço curvo para um plano sem que cause algum tipo de distorção, deformação ou coisa parecida. Tá? Então os mapas hoje no mundo, eles são mais utilizados, né? Ou se junta aí 2, 3, 4 projeções e acabam se adequando, que é a área da cartografia. Tudo bem então? Beleza? Cuidado com essas projeções, análise e interpretação. Vou aproveitar e trabalhar uma coisa bem interessante aqui, que são chamadas de curvas de nível. Certo? Curvas de nível também é uma forma de representação, mas nesse caso aqui do quê? Da terra, do solo, do relevo. Tá? E eu queria que você anotasse um conceito bem rapidamente aí. Tá? Eu vou escrever aqui enquanto você anota aí também. Vamos lá? Então, bora aqui. Um conceito. O que são curvas de nível?
Destacamos que são linhas, tá? Linhas que unem pontos de mesma altitude no relevo. Muito bem. Atenção para essa expressão aqui, altitude. Tá? Como é que são chamadas essas linhas aqui? Ponto. Tem uma denominação, olha, elas são chamadas de isoípsas. Isoípsas, tá? São linhas que unem pontos de mesma altitude no relevo. Professor Lauderi, para que servem essas linhas? Ah, por quê? Porque o termo curva de nível normalmente está atrelado àquelas pequenas ondulações utilizadas na agricultura, que consiste no intuito de não permitir que a água se acumule em apenas um local, provocando uma erosão ou fazendo com que ocorra um processo chamado de a formação de vossoroca, que é um termo mais técnico. No fundo, são aquelas valas, resultado do desgaste da água ou da retirada de sedimentos. Nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, as curvas de nível, elas representam, né, pontos de mesma altitude no relevo. E elas servem para muita coisa, inclusive para determinar quais as altitudes do relevo e como ele pode ser ocupado de forma mais adequada. Isso é uma das funções da geografia hoje. Uma preocupação ambiental bastante grande na atualidade. Então o homem acaba planejando ou tendo que planejar a maneira de como ele deve ocupar o espaço geográfico. E para isso ele tem que conhecer o perfil de relevo. Uma forma de se trabalhar esse perfil é através das curvas de nível. Ah, você já anotou o conceito aí, então? Linhas que unem pontos de mesma altitude. Olha, falávamos agora aqui de projeções e eu falava muito de latitude. Cuidado não confundir altitude com latitude. Tá? São palavras parecidas, mas representam coisas diferentes. Eu posso apagar aqui, já escreveu lá bonitinho? Então vamos lá, vamos apagar e vamos ver o que são então essas curvas de nível que temos aqui. Vamos lá? Aqui. Muito bem. Tá? Vou ficar aqui do ladinho. Vamos lá, olha. São linhas que unem pontos de igual altitude no mapa, são chamadas de isoípsas, está aqui o conceito. O principal objetivo das curvas de nível é identificar tipos de relevo e assim contribuir para uma ocupação mais adequada do espaço geográfico pelo homem. Esse é um detalhe bem interessante. Olha aqui, ó. Aqui estão representados, ó, um exemplo bem simples, tá? Aqui também tem outro desenho e aqui tem um. Aqui você tem essas curvas. Observe que tem algumas características que eu já vou passar aqui, não precisa anotar ainda, que você no próximo slide vai ter aqui, ó. Essas linhas, elas sempre se fecham nelas mesmas, ó, tá? Uma interpretação adequada que eu queria chamar a sua atenção é para isso aqui. A distância entre elas determina também a declividade do relevo. Quanto mais próximas as linhas estiver, maior é a declividade, mais íngreme é o relevo. Por isso que elas são importantes para determinar a ocupação, a forma mais adequada de ocupação do espaço. Tá? Que é através dela que eu consigo interpretar não apenas a forma do relevo, mas também a declividade. Eu vou passar o slide seguinte, está aqui. Ó. E eu volto depois para nós fixarmos essas características. Primeiro, as curvas de nível tendem a ser quase que paralelas entre si. Paralelas não quer dizer a mesma distância. Elas são paralelas, certo? Mas elas não representam a mesma distância. O fato delas estarem mais distantes umas das outras quer dizer que o relevo é mais suave, certo? Menos íngreme, é mais plano, como você queira aí, entender. Quando elas estão muito próximas, o relevo é mais íngreme, tá? É um relevo mais acidentado. Outro detalhe, todos os pontos de uma curva de nível se encontram na mesma elevação, tá? Como assim, professor Lauderi? Aqui, olha aqui. Toda a linha, por onde ela passar, vai ser a mesma altitude. Ela sempre se fecha nela mesma. Olha aqui, elas são paralelas, próximas, mas não a mesma distância. Avante. Cada curva de nível fecha-se sempre sobre si mesma. Certo? Por quê? Porque vem de encontro a isso que ela representa aqui. Seguinte,
As curvas em nível nunca se cruzam, podendo se tocar em salto de águas ou despenhadeiros. Oh, não entendi, professor. Vou aqui, ó, aproveitar esse espacinho aqui. É como se uma curva de nível. Elas não podem acontecer isso aqui, ó. Isso aqui não acontece numa curva de nível. Elas não podem ultrapassar. Agora, elas podem até se tocar. Vejamos aqui, ó, certo? Quando ele fala em saltos de água ou em alguns despenhadeiros, aqui elas podem até se tocar, mas jamais vai ocorrer aquela situação ali delas passarem por cima da outra. Tudo bem? Muito bem. Vamos avante aqui. Em regra geral, as curvas em nível cruzam os cursos de água em forma de V, com o vértice apontado para a nascente. Tá? Aqui você tem uma curva de nível, ela vem até aqui, certo? E lá ela sobe. Aqui tem outra curva de nível que vem até aqui e ela sobe. E aqui você observa que tem uma linha normalmente que passa por aqui. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que possivelmente este rio, representado aqui, ele segue nessa direção. Tá? Olha, é uma coisa bem legal isso, porque exige interpretação, exige conhecimento do que são curvas de nível para você interpretar de forma adequada aqui. E aí perceberam que essa interpretação é uma coisa bem legal e bastante abordada em prova. Por quê? Porque aquele que não tiver um conhecimento, ele não vai conseguir deduzir, meu Deus, o que é isso aqui, será? Essas curvas de nível. Então, cuidado com esses detalhes a respeito das curvas e as curvas de nível. Tudo bem, gente? Tá? Então, ficamos assim, trabalhando as curvas de nível para determinar aí o perfil de relevo, né? Muito interessante. Lembre-se sempre, linhas próximas, maior a declividade no relevo, tá? Linhas mais afastadas, relevo mais plano. Tá? Isso é determinante para o que tipo de ação humana, também chamado de ação antrópica, na hora de ocupar aquele espaço adequado. Tá? De forma adequada, aquele espaço geográfico. Por exemplo, numa área mais íngreme, de repente seja mais interessante manter a floresta. Evitar a erosão, evitar o desmoronamento. Numa área mais plana, de repente, se desenvolve uma atividade agrícola mecanizada. Essa região é mais adequada para a instalação de uma residência, de uma indústria. É isso que essas curvas de nível normalmente cobram. Tudo bem, meu querido? Cansou? Não, tranquilo, né? É um assunto bem fácil. Bom, resumindo a aula para você. Projeções cartográficas, tá? Cuidado com elas aí. Formas de representar a Terra e curvas de nível. 2 temas bem legais nessa aula, então, que acredito eu, você agora aprendeu direitinho, tá? Estude bastante, bom trabalho, bom estudo e a gente se encontra numa próxima oportunidade, tá bom? Até mais. Tchau, gente.